Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e ao nosso encontro semanal para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se sentiu irado alguma vez? Você já se sentiu indignado a ponto de demonstrar ira contra algo ou contra alguém? E Deus, um Deus perfeito, santo e que é amor, será que Deus se ira? Será que ele demonstra ira contra alguém ou contra algo? E se demonstra, por que Deus iria se irar? É esse o assunto que eu e você estudamos na lição desta semana. E eu quero convidar você a juntos nos aprofundar nesse tema e entender melhor a ira de Deus. Estou muito feliz por você estar aqui conosco hoje e por nos dar a oportunidade de dividir esse tempo para junto estudarmos o tema da lição da Escola Sabatina desta semana. Estamos na quinta lição desse trimestre, que trata sobre o tema geral do amor e da justiça de Deus. E o título da lição desta semana é A Ira do Amor Divino. Parece um tanto quanto contraditório falar sobre um Deus de amor e ao mesmo tempo sobre a sua ira. Mas nessa semana entendemos dentro da palavra de Deus que o Senhor, que é amor em sua extensão, em sua completude, também demonstra a sua ira. O verso para memorizar dessa semana se encontra no Salmo 78, no verso de número 38. E esse verso vai nos ajudar a entender melhor o tema do amor e da ira de Deus. Contudo, antes de irmos ao texto bíblico, eu quero convidar você a uma oração e lembrar você de se inscrever neste canal, deixar o seu like, compartilhar este conteúdo e mais uma vez convido você também a deixar o seu comentário para que nós saibamos como você tem reagido a este conteúdo que estamos apresentando e entregando de forma especial para você. Nós estamos a cada semana avançando, mais e mais pessoas estão acessando este canal e em especial este conteúdo do comentário, do estudo da lição, e nós desejamos que este conteúdo chegue a mais pessoas. Assim, para que o YouTube possa entregar este conteúdo para mais pessoas, eu quero pedir a sua participação. Não somente assista, mas deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas as bênçãos recebidas através do estudo da lição da Escola Sabatina e da Palavra de Deus. Vamos orar juntos? Nós iremos a uma oração e depois então ao assunto desta semana. Feche seus olhos onde você estiver e vamos buscar a presença do Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti pelo privilégio de, neste momento, poder ouvir a Tua Palavra. Onde quer que estejamos, o que estivermos fazendo, neste momento queremos parar alguns minutos para dar ao Senhor a oportunidade de nos ensinar. Ensina-nos através da Tua Palavra e, por meio disso, traga bênçãos à nossa vida mediante a prática daquilo que nos tem ensinado. Por isso, nesta hora, ajuda-nos a entender o que o Senhor tem para nos ensinar. E mais do que isso, ajuda-nos a viver a Tua Palavra, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Buscado a presença de Deus, eu espero que você, onde quer que você esteja recebendo a bênção do Senhor, não só você, mas sua casa, sua família e as pessoas que estiverem ao seu redor. E que a Palavra de Deus e o estudo dela possa estar trazendo a você saúde e vida espiritual, dando a você motivação para continuar nos caminhos do Senhor. A lição dessa semana vai trazer como texto base, o verso para memorizar, como já havia dito, o texto que se encontra no capítulo 78 de Salmos, no verso 38. E a palavra do Senhor diz assim, observe: Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve sua ira, diz o texto, sem despertá-la totalmente. Note, o verso para memorizar desta semana se encontra dentro do capítulo 78 de Salmos. E este capítulo 78 é um belíssimo texto que trata sobre a história do povo de Israel. O texto vai destacar duas informações extremamente importantes. A primeira delas, a necessidade de se repetir a história, contando às gerações futuras aquilo que Deus fez em favor do seu povo. Com qual objetivo? Com o objetivo de que o povo pudesse fortalecer a sua fé e o conhecimento
nas obras redentivas do Senhor. E com isso, desenvolver não só a confiança, mas principalmente a obediência prática. Grave isso. O texto do capítulo 78 de Salmos nos reconta a história de Israel, a fim de que você e eu possamos hoje compreender o que Deus fez pelo povo e, em contrapartida, qual foi a reação do povo de Deus. Infelizmente, quando você detalha o capítulo 78, você verá que repetidas vezes Deus agiu com bondade, misericórdia e amor para com seu povo, realizando dentro do povo e através do povo e em favor do povo maravilhas incontáveis. Contudo, pelo contrário, o povo não respondia com a mesma obediência, gratidão e amor. O povo se afastou do Senhor e repetidas vezes demonstrou não desejar viver ao lado de Deus. Pelo contrário, eles adoraram outros deuses, se curvaram a ídolos, buscaram outros deuses que não eram o Senhor, o Deus de Israel. E isso despertou a ira de Deus. E por algumas vezes Deus puniu o seu povo por aquilo que eles fizeram. Agora é importante você e eu pensarmos e entendermos o seguinte: por que Deus irou-se contra o seu povo e os puniu? Principalmente dentro desse pano de fundo relacionado à história do povo israelita, desde a retirada do povo do Egito até a condução deste povo à terra prometida. Porque veja, quando Deus retira o povo de Israel do Egito, Deus propõe a eles uma aliança. Primeiro Deus os liberta e dentro dessa condição de livres, Deus oferece ao povo uma aliança. Que aliança era essa? Uma aliança de relacionamento, uma aliança de comunhão entre Deus e seu povo. E esta aliança seria regida pelos mandamentos de Deus. A obediência aos mandamentos resultaria na permanência da liberdade e principalmente das inumeráveis bênçãos do Senhor. A desobediência, por outro lado, levaria e acarretaria a consequências não tão boas. E dentre estas consequências estava o cativeiro. Entende? O cativeiro babilônico vem como uma consequência à desobediência ao afastamento do povo da pessoa de Deus. E é neste contexto que a ira do Senhor se manifesta. Cada vez que o povo se afastava de Deus, adorava outros deuses e praticava a maldade ao contrário do amor, a ira de Deus então se manifestava, pois o amor e a justiça de Deus andam juntos. E quando o mal se manifesta, por amor, Deus também manifesta a sua ira. Você consegue entender? É por isso que o verso para memorizar deixa claro: contudo, ele foi misericordioso. Por quê? Porque repetidas vezes o povo se afastou do Senhor, e ainda assim ele foi misericordioso. Perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Então veja, repetidas vezes Deus demonstrou o seu amor pelo povo. Repetidas vezes Deus reteve a demonstração da sua ira. Mas chega um momento, quando o homem se afasta totalmente do Senhor, dá as costas a Deus, que então as consequências de seus erros o alcançam. E é nesse contexto, aonde a maldade do homem se manifesta, que a ira de Deus, que está ligada ao seu amor e à sua justiça, então se manifesta contra a maldade humana. Mas a lição vai adiante e ainda na parte de sábado vai dizer assim: alguns afirmam que Deus, ou o Deus do Antigo Testamento, é um Deus de ira, enquanto o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. O Deus que é amor manifesta ira contra o mal, precisamente por causa de seu amor. Já manifestamos isso anteriormente. A lição ainda vai adiante e acrescenta: a ira de Deus representa sempre sua reação justa e amorosa diante do mal e da injustiça. E completa afirmando: o mal desperta a paixão de Deus em defesa das vítimas e contra os responsáveis pelo mesmo mal. Então entenda, uma vez que Deus é amor e justiça, ele não pode se colocar diante da ação maldosa ou injusta do homem sem manifestar algo. Você consegue entender? O amor e a justiça de Deus leva-o a agir com ira contra a maldade humana. Se não há mal, não há ira de Deus. Mas se o mal se manifesta, principalmente contra o objeto do amor de Deus, que somos eu e você,
Deus então age revelando a sua ira, não simplesmente contra o homem, mas contra a maldade praticada pelo homem, muitas vezes contra o próprio semelhante. Mas a lição vai adiante e dia a dia vai nos ajudar a entender melhor a manifestação da ira de Deus contra o mal praticado pelo homem e contra o ser humano. Observe, a lição de domingo vai dizer assim: angustiado pelo mal. Veja, Deus ama a justiça e odeia o mal. Já está claro nisso. A Bíblia nos ajuda a entender isso. Mas a lição ainda pontua: o pecado e o mal despertam a ira, uma emoção expressa em favor dos injustiçados. Então note, Deus revela sua ira contra o mal praticado contra o inocente. Quando o inocente sofre pela maldade praticada pelo homem ou pelas consequências do mal praticado pela humanidade, Deus então revela a sua ira. A lição ainda pontua: Deus odeia o mal porque ele causa dor às suas criaturas. Então observe, note que a ira de Deus está baseada em seu amor por nós. Quando o ser humano sofre pela maldade existente no mundo, Deus então manifesta a sua ira, porque por amor ele não deseja que eu e você venhamos a sofrer ou ser prejudicados ou injustiçados. Quando isso ocorre, Deus então manifesta por amor a sua ira. Mas a lição ainda pontua o seguinte: Deus é repetidamente provocado à ira pelo que os estudiosos chamam do ciclo da rebelião. Agora note, a lição vai apontar que há um ciclo de ações praticado pelo ser humano que leva Deus a manifestar então a sua ira. E a lição vai destacar, de forma especial, 7 pontos importantes que tratam sobre o ciclo da rebelião que leva Deus à ira. O primeiro ponto diz assim: o povo se rebela contra Deus e pratica o mal, incluindo atrocidades horríveis, como o sacrifício de crianças e outras ações abomináveis aos olhos de Deus. Segundo, Deus se afasta em resposta às escolhas do próprio povo. Terceiro, o povo é oprimido por nações estrangeiras. Quarto, ele clama a Deus por libertação. Quinto, em sua graça, Deus concede libertação ao povo. 6. O povo volta a se rebelar contra Deus, às vezes errando de uma forma mais grave ainda. E sétimo e último ponto: diante desse ciclo de maldade e infidelidade que Deus revela então a sua ira. Note que há uma progressão, há um passo a passo, há um progresso na ação humana de se afastar de Deus e de praticar o mal, que leva então Deus a manifestar a sua ira. Voltando a dizer que a ira de Deus não se manifesta de forma inadequada, pelo contrário, a manifestação da ira de Deus está baseado em seu amor e em sua justiça. Quando ele observa que a maldade humana está exacerbada a ponto de prejudicar o objeto do amor de Deus, eu e você, então, por amor e justiça, Deus manifesta a sua ira. A lição ainda vai apontar, abaixo da pergunta de número 1, a seguinte citação: amor e justiça estão interligados. A ira divina é a resposta adequada do amor contra o mal. Você consegue entender isso? Deus consegue, de modo perfeito e equilibrado, revelar ao mesmo tempo seu amor e sua justiça, condensado em sua ira contra o mal praticado pelo homem e contra o homem. Você consegue entender? É neste contexto que a ira divina se manifesta, e se manifesta de forma justa, amorosa e principalmente equilibrada. A lição ainda vai adiante, na parte de segunda-feira vai tratar sobre o tema do seguinte: Deus é tardio em irar-se. Então veja, embora Deus, em seu amor e justiça, possa manifestar a sua ira, o texto bíblico deixa claro que Deus é tardio em irar. Pelo contrário, ele faz de tudo para não manifestar a sua ira, bem como também a sua justiça contra o homem. Mas muitas vezes nós impelimos Deus a agir com justiça, revelando então a sua ira. A lição vai destacar assim: Deus fica irado diante do mal porque ele é amor. O Senhor é tão compassivo e cheio de graça que um profeta bíblico chegou a criticá-lo por ser misericordioso demais. De quem estamos aqui falando? Estamos falando sobre Jonas. Você lembra do texto e conhece a história.
Jonas chega ao ponto de criticar Deus porque Deus é tão bondoso, compassivo e tardio em manifestar a sua ira. Quando você vai à pergunta de número 2, na parte de segunda-feira, a pergunta diz assim: reflita sobre a reação de Jonas ao perdão de Deus aos ninivitas. O que isso nos diz sobre Jonas e sobre Deus? Quando você para pensar um pouquinho sobre a história de Jonas e o pedido que Deus fez a ele para ir até a grande cidade de Nínive e ali pregar o evangelho, você notará algo interessante. Jonas resistiu ao chamado de Deus por várias vezes. Deus pedia que ele ia para Nínive, ele ia então para um outro caminho, para uma outra direção. E eu e você precisamos nos perguntar por que dessa reação do profeta. O texto bíblico deixa claro que Jonas sabia que Deus é um Deus amoroso e um Deus justo. E se ele fosse a Nínive e pregasse o evangelho, os ninivitas teriam a oportunidade de se arrepender. E uma vez arrependidos, Deus os perdoaria. Agora veja, por que Jonas não queria então pregar o evangelho? Logo, porque Jonas não queria oportunizar ao povo de Nínive a oportunidade de se arrepender e então serem perdoados por Deus. No passado, os ninivitas, ou a nação assíria, havia infligido grande mal e tristeza ao povo de Deus. Sabendo disso, Jonas viu agora a oportunidade de punir esse povo, demonstrando a esse povo a sua própria ira através da punição de Deus. Mas não era esse o plano divino, pelo contrário, o plano divino era que de fato Jonas fosse até o local, pregasse o evangelho, o povo então se arrependesse e pudesse ser poupado da ira e da condenação do juízo divino. A lição vai nos apontar 2 pontos importantes relacionados a esse contexto da ida de Jonas até Nínive para pregar o evangelho e a revelação da misericórdia de Deus. A lição destaca assim: primeiro, o texto mostra a seriedade de Jonas. Ele odiava tanto os assírios pelo que havia feito a Israel que não queria que Deus lhe demonstrasse misericórdia alguma. Falamos sobre isso. Contudo, o mesmo texto nos mostra o seguinte: as pessoas que receberam a graça de Deus deveriam ser as primeiras a reconhecer que esta graça é imerecida e assim estar dispostas a estendê-las a outros. Então veja, embora seja compreensível a reação de Jonas na busca por justiça contra aqueles que infligiram grande mal contra o seu povo, Deus revela que, neste ponto específico, assim como eu e você imerecidamente recebemos a graça de Deus e somos alcançados pelo seu amor, Jonas também precisava compreender que Deus agiria desta forma com os ninivitas. Embora merecessem a punição de Deus, Deus, por meio da sua graça, estenderia a oportunidade deste povo também alcançar a sua misericórdia e principalmente a salvação. Segundo ponto. Em segundo lugar, a reação de Jonas reforça o fato de que a compaixão é central no caráter de Deus. Jonas estava tão familiarizado com a misericórdia de Deus que sabia que ele desistiria de trazer juízo contra Nínive caso eles se arrependessem. Você consegue entender isso? Aqui nós encontramos neste texto 2 pontos muitíssimo importantes. A revelação da ira divina contra a maldade praticada contra o próprio ser humano, mas ao mesmo tempo a misericórdia compassiva de Deus em oferecer graça, oportunidade de salvação e arrependimento àqueles que aceitam a sua vontade. Então preste bem atenção. Embora Deus esteja pronto para manifestar a sua ira contra aqueles que revelam mal contra o ser humano, este mesmo Deus é compassivo e misericordioso, a fim de oferecer oportunidade para aqueles que erram, mesmo sendo merecedores da punição e do juízo, terem também a oportunidade de se arrepender e terem salvação. É isso que o texto de Jonas nos mostra, a manifestação e a revelação da ira humana em contrapartida e em comparação com a misericórdia e a graça de Deus. A lição conclui dizendo assim: enquanto podemos ficar irados rapidamente, Deus é longânimo e paciente, concedendo sua graça de maneira generosa. No entanto, isso não significa justificar o pecado ou fechar os olhos à injustiça. Então veja,
Em hipótese alguma, estamos falando aqui que Deus fecha os seus olhos para a maldade e oferece perdão e graça irrestritamente. Não é assim que funciona. Deus é amor e é justiça. E em seu amor e justiça, ele manifesta a sua ira contra a maldade humana. Contudo, este mesmo Deus é longânimo e paciente e nos oferece repetidas vezes a oportunidade de arrependimento e mudança. Se há arrependimento e mudança, Deus retém então a sua ira. Mas se não há arrependimento e mudança, Deus manifesta a sua ira contra o ser humano. Você consegue entender isso? É algo extremamente importante para eu e você entender. Deus é amor, mas também ele é justiça. Ele oferece graça e arrependimento, mas também está pronto para agir com juízo quando o seu povo não se arrepende. Nós vamos adiante e a lição de terça-feira nos traz o seguinte ponto: indignação justa. Será que há oportunidade para Deus se indignar, mas de modo justo? Observe o que a lição vai colocar. Imagine uma mãe observando a filha de 3 anos brincando no parquinho e de repente um homem ataca sua filha. Ela não deveria ficar irada? Claro que sim. A ira é a resposta adequada do amor em tal circunstância. Este exemplo nos ajuda a compreender a justa indignação de Deus. Você conseguiu entender? O exemplo é claro. Quando uma mãe manifesta sua indignação e ira contra uma maldade praticada contra uma criança indefesa, nós conseguimos compreender a indignação justa de Deus, que também se manifesta quando um inocente é alcançado pela maldade e a injustiça humana. A lição vai adiante e vai dizer assim, observe, na pergunta de número 3, a lição destaca: o que a reação de Jesus, a forma como o templo estava sendo usado, nos diz sobre a ira de Deus contra o mal. Quando você vai a Mateus capítulo 21, verso 12 e 13, João capítulo 2, verso 14 e 15, você vai encontrar o momento em que Jesus revela a sua indignação para com aqueles que estavam utilizando de forma inadequada o templo de Deus. Uma vez que o templo era para ser um local de adoração, oração e perdão, aqueles que ali se utilizavam dele para fazer do local um covil de malfeitores trouxe indignação ao coração de Cristo. E então Jesus reagiu àquela situação. Assim como a mãe do exemplo que demos, ela reage com indignação contra a maldade praticada contra o inocente, Jesus também agiu com indignação contra o erro que estava sendo praticado no templo de Deus. A lição vai destacar assim: Jesus demonstrou um zelo piedoso, a justa indignação contra aqueles que haviam profanado o templo de Deus, transformando-o em um covil de salteadores, e com isso explorando viúvas, órfãos e pobres. Você consegue entender? Pessoas estavam sendo prejudicadas, inocentes estavam sendo prejudicados, e isso trouxe ao coração de Jesus indignação. E assim ele manifesta então a sua ira contra aqueles que estavam utilizando de forma inadequada a casa de Deus. A lição ainda vai adiante e vai dizer assim: em outra ocasião, quando os fariseus aguardavam para acusar Jesus de violar o sábado, ao curar nesse dia, Jesus perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Ele olhou em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas. Então curou o homem. Isso está relatado em Marcos capítulo 3, verso 4 e 5. Nesta passagem, destaca a lição, a ira de Cristo está associada à tristeza pela dureza de coração daqueles que ali estavam. Então veja, quando o inocente sofre, quando o pobre, a viúva e o órfão são alcançados e atingidos pela maldade praticada por seu semelhante, a indignação surge no coração de Deus. E assim também foi com Jesus. E ele revelou a sua ira diante desta indignação, diante da dureza de coração daqueles que não queriam que Jesus curasse o enfermo no sábado, bem como por aqueles que estavam utilizando mal o templo de Deus. A ira do Senhor, bem como a sua indignação, é revelada quando o inocente é alcançado pela maldade e pelo erro da própria humanidade. Mas a lição vai ainda adiante e na parte de quarta-feira vai nos ajudar a entender o seguinte ponto: Deus não se agrada em afligir. Então veja,
Deus é um Deus de amor e um Deus de justiça, mas a maldade humana manifesta, revela a ira de Deus. Contudo, a Bíblia deixa claro que Deus não se agrada em manifestar, em agir com ira e com justiça contra os seres humanos. Observe que a lição vai destacar: não é do seu agrado trazer aflição. Isso está relatado em Lamentações, capítulo 3, verso 32 e 33. A lição ainda aponta: o texto hebraico diz literalmente que Deus não aflige do seu coração. Ele não deseja trazer juízo contra os malfeitores, mas em última análise, o amor demanda justiça. Você consegue entender? Veja, Deus não deseja a morte de ninguém. Deus não deseja a condenação final para ninguém. Pelo contrário, Deus deseja salvar a todos. Assim como Ele ama a todos incondicionalmente, Ele deseja o melhor. Ele deseja as bênçãos dele. Ele deseja salvação para todos. Contudo, a maldade humana revela a Deus a necessidade de manifestar sua ira e seu juízo contra os malfeitores. Logo, Deus não se agrada de trazer juízo e condenação, mas isso se torna necessário porque Deus é justo e amoroso. Você consegue entender? A lição ainda vai destacar o seguinte: a pergunta de número 4 pergunta assim: por que Deus trouxe juízo a Jerusalém por meio da Babilônia? E por que ele puniu os babilônicos na sequência? Entenda, a própria lição vai responder. Depois que o povo, de maneira persistente e impenitente, provocou a ira de Deus, ele finalmente se afastou e entregou o povo nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Isso está em Esdras, capítulo 5, verso 12. Mas Deus fez isso somente quando não houve mais remédio, segundo Crônicas 36, verso 16. Então entenda, se Deus não quer irar-se contra seu povo, nem tampouco julgá-lo e condená-lo, por que então Deus afligiu o povo de Jerusalém? O texto bíblico nos revela. Deus afligiu e condenou, puniu Jerusalém, porque repetidas vezes, assim como foi mencionado pelo Salmo 78, repetidas vezes Deus tentou conduzir o seu povo por um caminho reto e plano, em harmonia com a sua aliança. Mas repetidas vezes o povo se afastou do Senhor, quebrou a aliança e buscou se aliar com outros deuses. Isso, com o tempo, levou que Deus deixasse o povo a suas próprias consequências. Você consegue entender isso? Comigo e com você não é diferente. Por vezes e vezes a Bíblia nos vem e nos ensina o caminho da verdade, o caminho da retidão, o caminho correto a andar. Mas eu e você, por repetidas vezes, deixamos de ouvir a Deus e fazemos um caminho contrário, nos afastando do Senhor, a ponto que Deus então permite que nós sejamos alcançados pelas consequências das nossas escolhas. Assim foi com o povo de Judá. O povo se afastou de Deus e a consequência do afastamento era o cativeiro. Logo, permitiu Deus então que os babilônicos afligissem e mais uma vez condenasse o seu povo por meio do cativeiro. Você consegue entender isso? Isso é extremamente importante. A lição ainda aponta o seguinte: a ira de Deus contra o mal, que resultará na erradicação definitiva e completa da maldade, brota de seu amor por toda a humanidade e de seu desejo de alcançar o bem final do universo. Então entenda, Deus nos ama incondicionalmente. Deus nos ama eternamente. Mas Ele nos chamou a um compromisso de aliança. E essa aliança, como diz Deuteronômio capítulo 28, nos traz bênçãos, mas também responsabilidades. E quando nós quebramos essa aliança de Deus, as consequências nos alcançam. Mesmo que Deus seja paciente e compassivo, uma hora somos alcançados pelas consequências das nossas escolhas. Haverá um momento em que Deus erradicará o mal de todo o universo. E lógico, neste momento, não haverá mais a manifestação da ira divina. Mas enquanto vivemos neste mundo de pecado, temos que entender que por mais que Deus seja paciente e amoroso, podemos ir longe demais e alcançar as consequências dos nossos próprios erros. A lição ainda vai apontar o seguinte, na parte de quinta-feira, fechando o estudo dessa semana. Demonstre compaixão. Agora, a lição traz um pouquinho este contexto de ira divina, mas para o contexto humano, e traz a mim e a você
uma belíssima e importante exortação. A lição vai destacar assim: embora a ira divina seja aterradora, não é de forma alguma imoral ou desprovida de amor. Então entenda, a ira de Deus está baseada em seu amor e em sua justiça. A lição ainda destaca: tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, Deus expressa sua ira contra o mal exatamente por conta de seu amor. Então entenda, Deus revela a sua ira contra a maldade, porque Deus ama e por amor ele tem que ser justo. Agora veja, no fim das contas, a ação mais amorosa de Deus, a erradicação do mal do universo, também eliminará efetivamente toda a ira. Isso ocorrerá porque não haverá mais injustiça ou maldade no mundo. Logo, quando não houver mais maldade, também não mais haverá a manifestação da ira divina. A lição destaca na pergunta de número 5. Alguns têm receio de que a ira divina seja interpretada erroneamente como justificativa para a vingança humana. Como a Bíblia alerta contra a vingança humana? Veja, tanto Deuteronômio capítulo 32, verso 35, como Provérbios capítulo 20, verso 22, capítulo 24, verso 29, bem como Romanos capítulo 12, verso 17 a 21 e Hebreus capítulo 10, verso 30, nos mostra claramente como a Bíblia compreende esta questão. E a lição responde à pergunta feita da seguinte forma: Deus tem o direito de exercer juízo, e quando o faz, sempre o realiza com perfeita justiça. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento reservam explicitamente a vingança unicamente para Deus. Como Paulo escreveu em Romanos 12, 19, abre aspas, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Fecha aspas. Esta é uma citação de Deuteronômio capítulo 32, verso 35. Então entenda. Embora Deus manifeste a sua ira contra a maldade, a injustiça e o mal praticado pelo ser humano, eu e você não somos autorizados a manifestar a ira contra o nosso semelhante. Por quê? Porque Deus sabe equilibrar de forma perfeita amor e justiça. E eu e você não temos essa habilidade. Logo, quando Deus manifesta a sua ira, Ele o faz de forma justa e amorosa. Depois de oferecer repetidamente oportunidade de arrependimento, graça, perdão e salvação. A nós cabe amar o semelhante e crer que Deus manifestará o seu juízo de forma justa e equilibrada no momento certo, aonde Ele manifestará a sua ira contra a maldade e contra o mal, erradicando o mal e a maldade de todo o universo quando Ele voltar. Logo, eu e você precisamos seguir o conselho de Paulo. Qual é o conselho? Não ire-se contra o seu semelhante. Não pratique a justiça por suas próprias mãos. Permita que Deus age na sua vida. Eu sei que é complexo e difícil. Muitas vezes ficamos indignados e dentro de nós remói o desejo de praticar a justiça com as próprias mãos, pois nos sentimos irados diante da injustiça e do mal praticado contra nós e contra o nosso semelhante. Mas o conselho de Deus é: espere no Senhor. Ele saberá o melhor momento de agir. Ele sabe a melhor forma de agir. E Ele sabe nos tratar com amor e justiça de forma equilibrada, a fim de oferecer ao injustiçado oportunidade de livramento e ao que pratica o mal, a oportunidade de arrependimento, remissão de pecados e salvação. Que Deus abençoe sua vida de modo muito especial. Que esta lição possa ter te mostrado que a ira de Deus é equilibrada e justa, e que envolto em sua ira está o seu amor para com aquele que é maltratado e injustiçado. Ao mesmo tempo, Deus deseja salvar tanto o que pratica o mal, quanto também aquele que é afligido e alcançado pela maldade. Esse é o Deus que a Bíblia nos revela. Um Deus que ama de tal forma que mesmo na manifestação de sua ira, revela também a sua justiça e o seu amor. Deus o abençoe de modo poderoso e de forma especial. Eu convido você a não fechar este conteúdo sem antes deixar o seu like, deixar o seu comentário,
compartilhar com outros amigos e de forma especial se inscreva nesse canal. Isso é importante para nós, é importante para o canal, é importante para a divulgação da palavra de Deus e mais pessoas serão alcançadas pelas bênçãos da palavra do Senhor. Deus o abençoe de forma poderosa e nós nos encontramos na próxima semana para juntos mais uma vez recapitular o estudo da palavra de Deus.